Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, tenho uma palavra de Deus para o seu coração e nós vamos continuar a nossa série sobre escatologia, aprendendo um pouquinho mais sobre essa temática tão importante. Nós vamos falar sobre os 24 anciãos do Apocalipse. Nós vamos falar sobre essa relação da igreja com a tribulação, o que acontece, eles como nossos representantes. Você vai aprender sobre esse assunto tão especial da escatologia bíblica. Escatologia é a ciência que estuda os últimos tempos, a doutrina sobre as últimas coisas, as coisas que ainda hão de acontecer no futuro. Então é muito interessante a gente compreender sobre esse panorama profético, bíblico, das coisas que ainda hão de acontecer. Então qual é essa relação da igreja com a tribulação? E nós demonstramos em vídeos anteriores que a igreja não estará no período tribulacional. Nós cremos, nós que cremos no pré-tribulacionismo, dentro dessa postura em que a igreja será arrebatada antes da tribulação, mas existe sim uma relação singular da igreja com esse período que é vista na posição e na atividade aqui dos 24 anciãos que aparecem lá em Apocalipse, ok? João aqui nesse episódio ele mostra que o livro do Apocalipse divide-se em 3 partes. As coisas que viste, em primeiro lugar, que constitui essa primeira divisão e inclui a visão de Cristo no primeiro capítulo de Apocalipse. As coisas que são, ou seja, que constituem uma segunda divisão, inclui as 7 cartas, as igrejas lá do Apocalipse, contidas no capítulo 2 e 3, e também se referem a toda a igreja do presente século, a história da igreja do presente século. E as coisas, um terceiro período de Apocalipse seriam as coisas que hão de acontecer depois destas. No original aqui, metatauta, em grego, que constitui a terceira divisão e inclui tudo aquilo que está revelado de Apocalipse 4 até o final do Apocalipse 22. Então, quando João começa a escrever sobre essas coisas que hão de acontecer, as suas palavras de introdução, e lá em Apocalipse 4:1, nos mostram que ele está começando a sua terceira grande divisão do Apocalipse, pois o capítulo inicia depois destas coisas, metatauta, aqui no original em grego. Ou seja, quando é levado para os céus, ele então vê o trono e aquele que ocupa o trono, e então ele vê 24 seres ali assentados que estão associados àquele que está no trono e são chamados de 24 anciãos. E lá em Apocalipse 4:4 descreve o seguinte: ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Apocalipse 4:4 descreve isso. Então, a relação da igreja com os acontecimentos do período tribulacional é revelada através da identificação desses indivíduos. Em primeiro lugar, nós temos que saber qual é o ministério desses anciãos de Apocalipse capítulo 4. Então, com referência ao termo ancião, Othman, um teólogo, descreve o seguinte: os anciãos em Israel não eram apenas representantes do povo, mas juízes e logo representantes de Deus para julgar o povo. Os anciãos são identificados com Deus no exercício do julgamento. Os 24 anciãos, agora diante de nós, em conexão com o trono de Deus, também estão assentados e identificados com Ele, no julgamento prestes a ser executado sobre a terra. Quando isso? No período, obviamente, tribulacional. Isso foi falado por Ford Othman, um teólogo, na sua obra The Unfolding of the Ages. Na página 108 ele menciona sobre isso. Ou seja, no Novo Testamento, o conceito básico de ancião é o de representante do povo. Alguém que governa, que julga da parte de Deus sobre o povo. Você pode ver isso em Atos 15, versículo 2, Atos 20, 17, tem uma referência dentro disso que nós estamos falando. Então, com relação a esses representantes no livro de Apocalipse, Scott, já um outro teólogo, escreve o seguinte: anciãos, como um termo ocorre, aparece 12 vezes. As ações e os serviços variados dos quais eles tomam parte demonstram claramente que são representantes aqui dos santos, redimidos e ressurretos,
estão assentados, ou seja, caem por terra e adoram. Um deles então consola o vidente que chora e interpreta os pensamentos do céu. Tem harpas, tem taças de incenso, cantam. O que jamais se diz dos anjos, são a companhia mais próxima do trono e do cordeiro. Então sabiamente explicam quanto aos redimidos, aos remidos lá na terra. Celebram também, no livro de Apocalipse, o triunfo milenar e eterno de Deus e acrescentam seu amém e aleluia quando Deus julga a meretriz, a grande prostituta, a grande Babilônia, que é a corruptora da terra, ou seja, esse espírito de religiosidade pernicioso que vai elevar o anticristo. Então as passagens nos quais essa palavra é encontrada aqui, no caso a palavra anciãos, são as seguintes: Apocalipse 4:4, Apocalipse 4:10, Apocalipse 4:5, 6 e 8, versículo 11 e 14 do Apocalipse 5, Apocalipse 7, no versículo 11 e 13, Apocalipse 11:16, Apocalipse 14:3, Apocalipse 19:4, 12 vezes aparece a palavra anciãos, tá bom? Tudo isso nós tiramos do livro Exposition of the Revelation, exposição do Apocalipse, na página 122 de Walter Scott. Ou seja, um exame das passagens que citam essas atividades. Frisará também aqui o fato de que os anciãos, desse contexto aqui, rendem adoração e glória a Deus à medida que cada passo no plano de Deus se estabelece no seu reino e derruba também o reino do perverso, que é o anticristo, desenrolado diante deles nesse período tribulacional. O número desses anciãos também tem significado profético aqui. Scott comenta muito bem sobre isso. Mas por que 24 anciãos? Scott comenta o seguinte: esse teólogo ele diz: o significado do número deve ser buscado em 1 Crônicas 24 e 25. Davi dividiu o sacerdócio em 24 ordens ou turnos, com um turno atuando por vez. Está lá em Lucas 1:5, menciona isso. Lucas capítulo 1, 8 e 9 também tem essa menção. E 1 Crônicas 24 e 25 tem essas menções que nós estamos falando para vocês. Ou seja, os respectivos anciãos, os chefes desses turnos, representam todo o sacerdócio levítico. E haveria sim 24 sacerdotes e um sumo sacerdote. E o seu serviço aqui, de 1 Crônicas 24 e 25, ele era variado e correspondia ao dos anciãos nos céus. Pois o templo, não menos que o tabernáculo, em sua estrutura, seus objetos e seus serviços, foram projetados de acordo com aquilo que Moisés havia visto lá no céu. Ou seja, o povo de Deus é descrito também, lá em 1 Pedro 2,5, como um sacerdócio santo e real. Ou seja, eles são vistos aqui em ambas as caracterizações. Em reis e sacerdócio, ou um sacerdócio santo diante do Senhor, tá bom? É isso que disse Scott na sua obra. E logo então, nós falando aqui, parecem ser representantes de todo o sacerdócio celestial associado a Cristo, o grande sumo sacerdote, no desenrolar de toda a consumação dos séculos. Qual é a identidade desses 24 anciãos? É muito importante a gente pensar nisso também. As interpretações, os teólogos que pesquisam sobre esse assunto da escatologia, das profecias, eles dividem-se em 3 classes, em 3 posicionamentos em relação à identidade dos anciãos. Primeiro, alguns deles acreditam que são seres angelicais, ou seja, a primeira interpretação que são seres angelicais, e essa teoria é defendida por um teólogo chamado Rees, principalmente à frente dessa teoria. Ele diz que são seres angelicais, gloriosos, que conduzem o louvor e a adoração a Deus. Em segundo lugar, ele diz que celebram com alegria cada mudança na marcha progressiva dos acontecimentos em direção à consumação do reino. Rees também diz que, terceiro momento, que parecem não ter conhecido a experiência do conflito, do pecado, perdão e vitória. No entanto, regozijam-se por causa da bênção dos que conhecem e dão glória a Deus pela sua graça na vitória dos que vencem. E em quinto lugar, ele coloca que nitidamente se separam dos profetas, dos santos e dos justos de tempos passados, que se levantam na ressurreição da última trombeta, ou seja, os galardoados,
né, vão receber no tribunal de Cristo os seus galardões. Então essa passagem, segundo Rees, indica que eles desaparecem do cenário quando os novos assessores, ou seja, a grande multidão dos redimidos celestiais, se assentam em tronos e exercem julgamento com o Senhor Jesus na sua vinda. Né? Você pode ver isso no capítulo 20, versículo 4, né? E também 1 Coríntios 6:2, Mateus 19:28, capítulo 20, versículo 4, aqui de Apocalipse. 1 Coríntios 6:2, Mateus 19:28, tem referências bíblicas dentro do que Alexander Rees, na sua obra The Approaching Advent of Christ, ou a aproximação da vinda de Cristo, traduzindo para o português é o nome da obra do Alexander Rees. Então, claro, nós assim, avaliando tudo que Rees menciona, não há discordância das duas primeiras proposições dele. Mas observemos que tal ocupação não exige que sejam anjos. Tal atividade é mais adequada àqueles que são redimidos desse século, que foram transladados por Deus aos céus. Então, com relação à terceira proposição, só é preciso notar que os anciãos aparecem coroados com Estefanos, que no original aqui, grego, Estefanos, significa coroas, a coroa da vitória, que demonstra que devem ter conhecido conflito, sim, pecado, sim, perdão também, vitória também, diferentemente do que Rees pensava. Então, com relação à quarta proposição, se são santos da igreja, seria natural que se separassem dos santos da tribulação, os quais serão ressurretos e galardoados lá em Apocalipse 11, 16 e 18. Por quê? Porque os santos da tribulação não são parte do corpo de Cristo, apesar de serem redimidos pelo sangue de Jesus. Então, em resposta também à quinta proposição de Rees, não é necessário afirmar que os anciãos devam deixar seus tronos em Apocalipse 24, como Rees insiste, né, na sua obra, para que os ressurretos do período tribulacional possam ocupá-los então. Então não há base para dizer que os tronos nos quais os ressurretos se assentarão são idênticos a esses tronos. Em Mateus 19:28 foi prometido aos discípulos que seriam estabelecidos, né, tronos a partir dos quais eles manifestariam a autoridade no governo milenar. Apocalipse 24 também associa os santos da tribulação a essa autoridade milenar, mas não exige que os anciãos sejam destronados. Scott também demonstra muito bem, né, que esses anciãos não podem ser anjos. Ele descreve o seguinte na sua obra, ele diz assim, Scott, esse teólogo, diz: os anciãos são um grupo distinto dos seres viventes e dos anjos. No capítulo 5, a ação dos anciãos é diferenciada das dos anjos, o que impossibilita vê-los como do mesmo grupo. No versículo 11 do capítulo 5, diferencia pelos títulos os três grupos. Os anciãos cantam, no versículo 9. Os anjos proclamam, no versículo 12. Os anjos não são numerados, conforme Hebreus 12, 22 afirma. Os anciãos, sim, é um número representativo, 24, o que ocorre 6 vezes na palavra de Deus. Então não se diz que os anjos são coroados, já os anciãos, a Apocalipse diz que sim. O coral de louvor celeste, tanto a harpa quanto o cântico, parecem ser a função específica dos anciãos. Sabedoria celestial, sobretudo em temas e assuntos ligados à redenção, é dada aos anciãos e não aos anjos. Então, com o termo anciãos, entendendo então um grupo inumerável dos santos redimidos, ressurretos e transformados, levados para encontrar com Cristo nos ares, conforme nos afirma 1 Tessalonicenses 4,17. Ou seja, sua coroa e seus tronos demonstram dignidade real, a harpa e o cântico, a alegria em adorar, e as suas vestes e taças demonstram aqui um caráter e ação sacerdotal. É o que afirma Scott na sua obra que já mencionamos no início desse vídeo, tá bom? Quem são os santos do Antigo e do Novo Testamento? Como representantes aqui, né, sendo representados pelos anciãos. A segunda teoria é que esses anciãos, né, seriam santos do Antigo e do Novo Testamento. Ironside, um outro teólogo, ele resume essa teoria quando descreve o seguinte: os anciãos nos céus representam todo o sacerdócio celestial, isto é, todos os remidos que morreram no passado ou que estiverem vivos na volta do Senhor.
segundo Ironside. Ele diz que a igreja do presente século e igualmente os santos do Antigo Testamento estão incluídos nesse episódio. Todos são sacerdotes, todos adoram. Haviam 12 patriarcas em Israel e 12 discípulos introduziram a nova dispensação. Os dois juntos perfariam os 24 anciãos. É o que diz Harry Ironside na sua obra Lectures on the Revelation, ou Leituras do Apocalipse, página 82. Então essa teoria acaba unindo Israel e a igreja numa só companhia, numa só unidade, sem a distinção que vai acontecer, obviamente, na época do arrebatamento. Embora essa teoria seja menos discutível do que a primeira, que nós já falamos e mencionamos ela, parece haver razões, né, para que seja rejeitada a interpretação de que Israel faz parte da cena aqui nesse episódio. Em primeiro lugar, essa teoria baseia-se na dedução de que Israel e a igreja são ressuscitados no arrebatamento e transportados juntos para o céu. A questão aqui da ressurreição de Israel será examinada em vídeos posteriores. Nós vamos falar mais sobre eles, que são mencionados em Daniel 12, de 1 a 2, em Isaías 26, 19 e João 11, 24. Isso mostra, né, esses trechos mostram que a ressurreição de Israel deve ser ligada ao segundo advento do Messias na terra. Assim, Israel não pode ser transladado. Em segundo lugar, o arrebatamento é o plano de Deus para a igreja, que a leva a desfrutar as suas bênçãos eternas. Ou seja, o plano para Israel é totalmente diferente, acontecendo, claro, com pessoas diferentes, numa época diferente mencionada na palavra de Deus. Israel não podia ressurgir e ser recompensado até o fim da sua era, já que esses 24 anciãos foram ressuscitados, recompensados e glorificados. É a igreja que é o único corpo que experimentou essas coisas até então no plano de Cristo. Ou seja, os santos do Antigo Testamento não poderiam estar incluídos nesse grupo celestial. Então a terceira posição, a nosso ver, é a mais correta, que os 24 anciãos são representantes dessa era, dos santos desse século, da era da igreja, da dispensação da graça. Aqueles que foram ressuscitados e transladados para os céus, raptados, arrebatados para os céus. Há várias considerações que são importantes que apoiam essa teoria que nós estamos abordando para vocês. Em primeiro lugar, o número 24 representa todo o sacerdócio, segundo 1 Crônicas 24, de 1 a 4 e versículos 19. Ou seja, como Davi os dividiu com propósitos de representação, pode-se supor que se trata também de maneira representativa a igreja. Embora Israel também tenha sido chamado para uma função sacerdotal, está lá em Êxodo 19, versículo 6, jamais chegou à sua função principal por causa do pecado de Israel. Para os santos da tribulação é feita a promessa de que ministrarão como sacerdotes no milênio, está lá em Apocalipse 20, versículo 6. Entretanto, no começo do período tribulacional, Israel ainda não terá sido reintegrada ao lugar da nação sacerdotal, pois deve aguardar o milênio para concretizar esse privilégio. Ou seja, os santos da tribulação, da mesma forma, devem aguardar o milênio para a sua concretização. A igreja é o único grupo, sem dúvida, constituído como sacerdócio para estar ministrando sob o sumo sacerdote, conforme 1 Pedro 2, 5 e 9. Então, segundo lugar que nós queremos destacar dentro desse terceiro posicionamento, que aqui eles são, os 24 anciões, são representantes da igreja ou da era da graça, a sua posição, né, a posição desses 24 anciãos levam a crer que representam sim a igreja. Em Apocalipse 4, os anciãos estão assentados em tronos, cercando o trono de Deus, intimamente associados àquele que está sentado no trono, Jesus aqui. A igreja teve por promessa receber a mesma posição. Lá em Apocalipse 3, 21 tem essa promessa, em Mateus 19, 28 também tem essa promessa. Ou seja, tal posição não poderia ser de anjos, que cercam o trono, mas não ocupam posições no trono, nem poderia ser a de Israel, pois Israel estará sujeito à autoridade do trono, não associada à sua autoridade. Lincoln, né, na sua obra, comenta com grande propriedade. Olha o que diz o teólogo Lincoln.
na sua obra Lectures on the Book of Revelation, ou Leituras do Livro do Apocalipse. William Lincoln diz o seguinte: eles se assentam diante de Deus, os anciãos, sim, e cobertos ou coroados diante dele. Ou seja, certamente nenhuma criatura, por mais exaltada, sentou-se na presença de Deus. Com base em Jó, capítulo 1, parece que os anjos nem sempre estavam na presença de Deus, mas apenas em ocasiões especiais. E Gabriel, o anjo Gabriel, evidentemente de alto escalão na hierarquia celestial, diz em seu discurso a Zacarias: eu sou Gabriel que assisto, ou seja, literalmente a palavra aqui é estou de pé, diante de Deus, conforme Lucas 1,19. Também em 1 Reis 22, Micaías afirma que ele viu o Senhor sentado no seu trono e todo exército celestial de pé junto dele. Também nós vemos isso em Daniel 7. Mas aqui temos sem dúvida uma ordem bem nova das coisas, qual seja os santos redimidos da dispensação presente, vistos no seu lar celestial, ou seja, no céu, e no seu caráter representativo, sentados e com a cabeça coberta diante de Deus, tá bom? Quem disse isso foi William Lincoln na sua obra Lectures on the Book of Revelation, tá bom? E terceiro momento nós queremos passar para vocês sobre esse terceiro posicionamento, é que as suas vestes brancas mostram sim que representam a igreja. Fica evidente em Isaías 61:10 que as vestes brancas representam pureza, que foi atribuída aos crentes. Foi prometido aos crentes em Sardes, por exemplo, em Apocalipse 3, 4 e 5, que se vestiriam de branco. Ou seja, essas vestes brancas foram vistas primeiro na transfiguração, lá de Marcos capítulo 9, versículo 3. E deixam prever que é o que é de Cristo, inerentemente foi imputado a esses anciãos, que são representantes, então, da igreja. Quarto momento, um destaque que nós queremos dar, são as suas coroas. Essas coroas levam a considerar que representam também a igreja. Esses 24 não estão usando coroas de monarca. A palavra grega aqui seria diadema. Mas coroas de vitória. A palavra Stefanos no grego. Ou seja, de conquistas em meio a um conflito. Esses 24 anciãos, portanto, foram ressuscitados, pois um espírito não estaria usando uma coroa. E foram julgados, pois não receberiam uma coroa como recompensa sem um julgamento, que nós sabemos é o bema de Cristo ou tribunal de Cristo. Então, além disso, o julgamento deve ter sido recente, pois aparece no ato de lançar as suas coroas aos pés de Cristo, conforme relata Apocalipse 4:10. Você pode conferir na obra de Gerald Stanton, Kept from the Hour, ou seja, guardados da hora, traduzindo para o português essa obra do inglês, ok? No quinto momento, como é que era a sua adoração, a adoração desses 24 anciões? Então, podemos perceber que aqui representam sim a igreja. A adoração é dada por Deus, pelos anciãos, por seus atos de criação, está lá em Apocalipse 4:11. Também pela sua redenção, Apocalipse 5:9. Pelo seu julgamento, lá em Apocalipse 19:2. E pelo seu reinado, lá em Apocalipse 11:17. Alguns tentaram dissociar os anciãos da redenção que eles cantam de Apocalipse 5:9, ao excluir a palavra nós, nos aqui do texto, afirmando que esses não poderiam ser os representantes da igreja. Com relação a esse ponto que foi mencionado, várias coisas devem ser observadas. Primeiro, há uma boa evidência manuscrita para incluir a palavra no texto, que é esse termo, nos. Segundo Joseph Sayes, na sua obra de Apocalipse, página 249, a palavra não precisa ser excluída por motivos textuais, ou seja, quanto aos seus originais. Em segundo lugar, mesmo que ela fosse excluída, isso não significaria que os anciãos não estivessem cantando sobre a sua própria redenção. Em Êxodo 15, 13 e 17, quando Moisés e o povo de Israel louvavam a Deus pelo seu julgamento, de que eles mesmos, obviamente, participaram. Eles cantam na terceira pessoa. Ou seja, as escrituras aqui preferem então lidar com aquilo que é subjetivo como fato objetivo. Em terceiro lugar, se a palavra fosse omitida e pudesse ser provado que eles estavam cantando sobre uma redenção que não experimentaram, isso não prova necessariamente que os anciãos não são a igreja, pois como
como esses anciãos conhecem os julgamentos de Deus derramados na terra, preveem também a vitória dos santos que estão na terra, passando por essas experiências, e podem louvar a Deus pela redenção desses que vêm de toda tribo, língua, povo e nação, conforme relatado em Apocalipse 5:9. Ou seja, são aqueles que sofreram, são aqueles que estão sofrendo a tribulação, foram salvos nela e serão feitos reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra, conforme Apocalipse 5:10 e Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 6. Então, da mesma forma que adoram a Deus pelo julgamento que ele exerce durante o período tribulacional, conforme relatado em Apocalipse 19:2, também podem louvar a Deus pela redenção realizada. E em sexto momento aqui, com relação a essa terceira teoria, é que o seu conhecimento íntimo do plano de Deus nos dá aqui indícios de que os anciãos sim representam a igreja. Ou seja, em passagens como Apocalipse 5:5, 7:13, vemos que Deus compartilhou com eles a respeito de seu plano à medida que ele se desenrolava. Tal intimidade é o cumprimento completo do que foi prometido por nosso Senhor aos discípulos em João 15:15. O próprio uso da palavra ancião aqui declara maturidade de conhecimento espiritual, pois o conceito de um ancião nas Escrituras era de uma pessoa madura em idade e em experiência. Ou seja, a promessa de tal maturidade, como mostra 1 Coríntios 13:12, agora é uma realidade lá nos céus. Um sétimo destaque que nós gostaríamos de dar é a associação com Cristo no ministério sacerdotal. Isso nos leva, é claro, a crer que representam, então, os 24 anciãos representam a igreja. Em Apocalipse 5:8 são vistos tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A respeito desse ministério, Scott fala o seguinte, esse teólogo Scott, ele diz, os anciãos não agem como mediadores, nem como intercessores, não apresentam súplicas a Deus, nem aumentam o valor dessas súplicas pela sua mediação. Os anciãos aqui no céu são os irmãos dos santos sofredores na terra. Estranho então, nós pensarmos aqui, que não estivessem interessados nos sofrimentos e nos conflitos dos quais participaram aqui no passado. Mas a sua atitude, embora de profunda empatia, é passiva aqui nesse trecho. O anjo sacerdote que acrescenta incenso às orações dos santos não é um ser criado. Apocalipse 8, versículo 3 e versículo 4. Cristo, e somente Ele, é aceitável para fazer isto. Ok? Conforme relata Scott na sua obra. A associação também, então, falando aqui um pouquinho mais sobre isso, refletindo sobre aquilo que Scott falou, é que a associação próxima com o fato de que esses anciãos foram colocados nesse ministério sacerdotal faz crer que a igreja, constituída como sacerdócio ministrante, sim é representada aqui. A conclusão foi formulada por Armerdin, um outro teólogo, que dá uma conclusão bem interessante sobre essa questão dos anciãos como nossos representantes da igreja. Ele descreve isso, Carl Armerdin, na sua obra The 24 Elders, ou Os 24 Anciãos, traduzindo para o português. Na página 10 ele diz o seguinte: a última coisa que se diz a seu respeito é que se prostram junto com 4 criaturas viventes e adoram aquele que está sentado no trono, dizendo amém, 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 aleluia, lá em Apocalipse 19:4. Ou seja, esse seu último ato é característico deles em tudo. Em primeiro lugar, podemos destacar que o seu conhecimento é íntimo de Cristo. Em segundo lugar, sua proximidade com Ele. Ele quem? Jesus. Terceiro lugar, a adoração que oferecem é a Ele, ou seja, a Cristo. E lembramos que o nosso Senhor, quando orava pelos seus, pediu que o conhecessem e estivessem com Ele e pudessem ver a sua glória, conforme relata a oração sacerdotal de João 17, versículos 3 e versículo 25. Ou seja, e eles não eram senão os homens que o Pai lhes dera do mundo. Ou seja, o Pai celestial, Deus Pai, lhe dera a Cristo esse do mundo, do mundo que outrora estava perdido, mas foi redimido. Quem fala aqui é Armerdin,
na sua obra, como eu já falei, The 420 Elders, ou os 24 anciãos, tá bom? No próximo vídeo, nós encerramos aqui esse vídeo sobre os 24 anciãos e a relação da igreja com o período tribulacional, é claro, não na tribulação em si, mas lá no céu, nessa adoração celestial, como nós falamos nesse vídeo. E logo em seguida nós vamos falar sobre a relação entre o Espírito Santo e a tribulação. Qual é essa relação? O que a Bíblia relata? Como é que o Espírito Santo vai atuar nesse período tribulacional? É o que nós vamos ver no vídeo posterior. Que Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém e amém.